Eu convido a Igreja de Cristo, que está aqui nessa noite presente, para abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Aqueles que estão em casa nos acompanhando através do canal Ebenezer Oficial, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 20 e o 21. Nós vamos ler 2 versículos apenas, apesar de falarmos aqui desse capítulo 2 praticamente todo. E que Deus venha derramar sobre nós a graça dele, a unção dele, e que você seja fortalecido para que Deus te honre a cada dia do seu ministério na sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus, que está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 ao 21, está escrito assim: Ora, numa casa não somente há vaso de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Senhor Deus e eterno Pai, o Senhor é o dono deste vaso, o Senhor é o oleiro e nós somos barro, e que o Senhor venha fazer o querer e a vontade do Senhor nas nossas vidas, porque muitas das vezes dentro do processo nós pensamos em desanimar, muitos pensam em parar, e o Senhor está somente aperfeiçoando a nossa fé. O Senhor só está moldando o vaso, e muitas das vezes nesse trabalhar do Senhor, muitos não conseguem entender o que o Senhor verdadeiramente quer fazer, mas que cumpra em nós a tua vontade e não a nossa, e que o Senhor nessa noite derrame sobre estes que aqui estão e aqueles que nos assistem agora. Eu não sei a condição de cada um dos teus filhos, mas o Senhor sabe, e é por isso que eu oro. Espírito Santo de Deus, vai de encontro a esse coração ferido, vai de encontro a essa alma que foi ferida, batida, e que o Senhor possa trazer força, vigor, ânimo e fortaleza. Em o nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra, eu profetizo vida, graça e unção neste vaso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos lugares. Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou diante de um povo que está reunido nessa noite, e eu pergunto aqui, quem aqui é vaso de honra? Dá um sinal com a mão assim, quem é vaso de honra? Foi fraco e meio indeciso entre o povo. Quem aqui é vaso de honra? Foi melhor. Parabéns pela atitude que você teve nessa noite. É interessante que o texto, os versículos que lemos do capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo dizendo, falando, ora, numa casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. É interessante que nós precisamos entender e pedir a Deus que nos faça vasos de honra. E muitos, como foi dito aqui nessa noite, todos nós queremos ser vasos de honra. Isso é normal. Mas é que para ser um vaso de honra, nós precisamos de alguns princípios de Deus se cumprirem em nossas vidas, para que esse vaso seja visto como um vaso de honra e não um vaso de desonra. Porque há vários tipos de vaso aqui, e a Bíblia é clara quando ela diz que uns são para honra e outros para desonra. Quando a Bíblia diz que numa casa há vaso de honra, ou na igreja há vaso de honra também, e vaso de desonra. Alguns que pelo seu viver, pelo seu comportamento, eles exaltam o nome de Jesus. Outros, pelo seu comportamento, escandalizam o nome de Jesus e a obra de Deus. Mas é interessante que, assim como eu perguntei, você é vaso de honra?
Também, se nós perguntarmos aqui quem quer morar no céu, todos querem. Mas para morar no céu, apesar da salvação ser de graça, porque custou um alto preço para Jesus, nós precisamos renunciar muitas coisas que muitas das vezes têm nos impedido de sermos vaso de honra e um dia entrar na cidade santa pelas portas. Paulo aconselhou muito seu filho Timóteo. Timóteo era filho de Paulo na fé. E Paulo tinha uma grande estima pela vida de Timóteo, pois já havia acompanhado ele em algumas viagens missionárias. E ele tinha um apreço pelo jovem pastor Timóteo, e ele está no livro de Timóteo, você vai ver Paulo aconselhando, advertindo, para que ele tomasse bastante cuidado, porque nós sabemos que os dias são maus. É tão ruim quando a gente vê alguém que a gente ama andando por caminhos errados, por caminhos que não levam a Deus. É tão triste quando a gente vê alguém que iniciou bem e agora está descaminhando, caminhando para distante da presença do Senhor. Isso dói o nosso coração, porque não é esse o projeto, não é essa a vontade que Deus tem para mim e para você. A vontade de Deus é que todos nós permaneçamos firmes no chamado que Deus nos chamou. E eu venho nessa noite dizer para você, talvez você entrou aqui nessa noite, está dizendo: pastor Roberto, eu estou me sentindo um vaso emborcado, eu estou me sentindo um vaso rachado. Talvez nem vaso eu sou, mas eu venho falar da parte de Deus para você, que se você arrepender e abandonar aquilo que desagrada ao Senhor, Ele fará de ti um vaso de honra nessa terra e vai te abençoar. E então a palavra do Deus que nós servimos vai dizer que numa casa há vários vasos de honras e desonra. E a Bíblia vai dizer: se alguns se purificarem dessas coisas, esse então estará apto para ser usado por Deus. Deus quer te usar. Jovem, Deus quer usar você. Senhoras, obreiro, Deus colocou sobre a tua vida uma unção de autoridade. Deus colocou o novo convertido sobre a tua vida uma ousadia, uma determinação para que você rompa com os limites através da fé. Mas nós precisamos aprender algumas coisas. A Bíblia fala que vaso é símbolo do homem. Deus compara o homem com um vaso. Várias passagens bíblicas vai falar sobre isso. E se nós olharmos, queridos e amados irmãos, a Bíblia vai nos dar exemplo aqui. Por exemplo, em Atos 9,15, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo era um vaso escolhido por Deus. É tão bom quando Deus escolhe alguém. As coisas começam a fluir, as coisas acontecem, mas o preço é alto para se pagar. Porque para Paulo ser um vaso escolhido como foi, ele teve que deixar de viver muitas coisas para fazer a vontade de Deus. Existem vasos escolhidos por Deus. Também a Bíblia mostra em Jeremias 22, 28, um homem chamado Jeconias, que era representado como era rei de Judá, e era representado como um vaso quebrado, desprezado, e que ninguém agradou. Esse rei que reinou em Judá, chamado Jeconias, ele foi considerado um vaso quebrado, um vaso que não tem nenhum tipo de valor, pelas suas atitudes e conduta. Que tipo de vaso nós temos sido diante da presença do Senhor? Porque a Bíblia está dizendo no texto que lemos como base, diz que numa grande casa ou na igreja existe vasos para honra e outros para desonra, ou seja, para vergonha. E a pergunta que não quer calar é essa nessa noite. A pergunta que não quer calar é a seguinte: que tipo de vaso eu tenho sido nas mãos de Deus e na vida das pessoas?
Que tipo de vaso eu tenho sido na mão de Deus e na vida do meu próximo. É isso que nós precisamos entender quando nós dizemos: eu sou um vaso de honra. E o que nós vamos aprender, alguns princípios interessantes aqui, segundo a palavra de Deus. O primeiro princípio para que alguém seja um vaso de honra é o princípio manejar bem a palavra de Deus. Só é vaso de honra quem maneja bem a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Não tem como eu dizer que sou vaso de honra se eu não consigo manejar a palavra de Deus, se eu não consigo ensinar a palavra de Deus. Você pode estar iniciando, você está começando na jornada, então um conselho eu te dou para que você seja um vaso de valor, um vaso de honra. Vai meditar, vai manejar bem a palavra da verdade. Veja bem, não tem como alguém ser um vaso de honra nas mãos de Deus se não manejar bem a palavra de Deus. Sem palavra, alguma coisa está faltando. Se não tem palavra, toma cuidado. É o que Paulo está dizendo. Cuidado, se apegue à palavra. Aprende as letras que tu aprendeste desde a tua meninice, Timóteo. Não se aparte da palavra do Senhor. Não seja levado por palavras sutis, palavras cheias de malandragem, palavras bonitas, palavras agradáveis ao ouvido, mas não tem nada de fundamentos bíblicos. Isso não é ser um vaso de honra. Vaso de honra é alguém que maneje bem a palavra da verdade. E nós vivemos nos dias atuais em uma geração que tem preguiça de ler Bíblia, que tem preguiça de examinar as Escrituras. Quando se fala em ler Bíblia, ninguém quer. Como que nós sabemos disso? Vai à escola dominical para você ver a quantidade de pessoas que estão interessadas em manejar bem a palavra de Deus. Faz um curso para aperfeiçoamento de obreiro, para os primeiros passos, para ver a quantidade de pessoas que se propõem a participar daquele curso. Um curso básico, inicial. São pessoas que dizem ser vasos, mas não conseguiram ainda nem receber a palavra de Deus. E se alguém não está pronto para sentar e ouvir, também este não está pronto para ensinar ninguém. Porque tem muita gente orgulhosa na atualidade. Tem muita gente que virou teólogo de internet. Tem muita gente que está achando que está arrebentando, porque ministério não está só na questão de ouvir a palavra, de aprender a palavra, mas em praticar a palavra do Senhor. É por isso que nós vivemos em dias onde pessoas só têm a teoria, mas a prática ele não tem. Hoje o que mais precisa-se no mercado de trabalho, existe, alguém diz assim, não tem serviço, não tem trabalho, está escasso. Não é a questão, trabalho tem, não tem é mão de obra qualificada para executar a vaga naquele trabalho. E na obra de Deus não está diferente. A obra é grande, mas falta trabalhadores para essa seara. Hoje nós vivemos tempo de pessoas infiéis, pessoas que são levadas por qualquer conversa fiada, deixa tudo, deixa as promessas que Deus fez e começa a andar em caminhos que são caminhos tortuosos, caminhos que não são de Deus, e estão dizendo eu estou certo, falando que o que é mal é bom e falando que as trevas é luz. Isso é falta de manejar bem a palavra de Deus.
Quando nós manejamos bem a palavra, ninguém vai te enganar. Quando nós manejamos e vivemos a palavra, nós vamos experimentar as maravilhas e as doçuras que Deus tem para derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre o nosso ministério. Então Paulo sempre se preocupou com Timóteo, dizendo: olha, maneja bem a palavra da verdade. Através da palavra é que descobrimos a vontade de Deus. Você sabe que você, muitas das vezes, no seu ímpeto, na nossa atitude, nós queremos fazer o que nós achamos que é certo, e de repente a palavra confronta e diz: não, eu não quero isso. Aí a gente, querendo ressuscitar o velho homem, dentro de algumas atitudes, a gente volta para a meditação da palavra e começamos a chorar e dizer: Deus, não permita que eu faça isso que eu queria fazer, porque a tua palavra diz, Senhor, que é assim, assim eu preciso cumprir a tua palavra. A palavra do Senhor, querido, é através dela que nós descobrimos a vontade de Deus para nós. Tem muita gente que não se achou ainda na igreja. Tem gente cantando, pastor Jefferson, quando não é para ser cantor. Tem gente querendo ministrar quando não é ministrante da palavra. E tantos trabalhos precisando de alguém, e a pessoa equivocada, sem o discernimento, sem a palavra, não consegue entender a vontade de Deus na vida dela. Aí a prova vem, a luta cresce, e ele diz: não vou suportar, e não vai mesmo. Procura buscar com zelo aquilo que Deus tem para a sua vida. Se for somente para evangelizar, evangelize e aperfeiçoe no evangelismo. Se for para recepcionar, se aperfeiçoe em recepcionar pessoas como almas e vidas que um dia entrarão no reino dos céus. Se for para pregar, aperfeiçoa. Se for para louvar, louva com dedicação, com persistência, com a adoração verdadeira. E o Espírito Santo fará de ti um vaso de valor. Olha bem, a Bíblia tem e também revela nossas sujeiras. Além de nos limpar, ela nos alimenta, nos ilumina e nos dirige. A Bíblia, ela é capaz de mostrar todas as nossas sujeiras. A Bíblia, ela tem essa capacidade de mostrar o que está certo e errado na nossa vida. Você sabia que muitas pessoas hoje não se libertam, por quê? Porque não manejam bem a palavra de Deus. Porque todo crente compromissado com a palavra, que lê a palavra, que busca e medita na palavra de dia e de noite, esse então cada dia se torna um cristão melhor. A palavra nos limpa, nos purifica, nos ilumina, nos dirige, nos alimenta. A palavra de Deus é o que nós precisamos para vencer. A palavra de Deus que também encontramos razão da esperança para testemunharmos para as pessoas. É através da palavra de Deus que você demonstra para as pessoas que você é diferente. Olha o que diz em 1 de Pedro 3,15. Antes santificai ao Senhor, Deus dos vossos corações, estais preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós somos responsáveis em mostrar para as pessoas o que é ser um cristão de verdade. E as pessoas observando, olhando em cada um de nós, eles verão Cristo em cada um de nós aqui.
porque a maior pregação que existe é o nosso testemunho. Já pensou um crente que por onde passa deixa rastros negativos? Por onde esse crente passa, ele deixa rastros sombrios, perigosos, maliciosos. O que as pessoas vão dizer desse cristão? E ele está dizendo: eu sou um vaso de honra, eu sou um vaso de honra, mas na verdade a Bíblia diz que este então será vaso de desonra. É tempo da igreja buscar mais na palavra, é tempo da igreja valorizar mais a palavra que Deus entregou na sua vida, e serás um crente mais forte, será um crente fortalecido, porque ela vai te alimentar, ela vai te limpar, vai nos limpar, iluminar e nos dirigir na direção certa. Então, o primeiro princípio para ser vaso de valor é este: manejar bem a palavra de Deus. Segundo princípio, para que nós possamos ser vaso de valor, é esse: evitar falar demais. Evitar falar demais. 2 Timóteo 2, versículo 1, versículo 16, vai dizer: evite as conversas inúteis e profanas. Para ser vaso de valor, de honra, nós precisamos evitar falatórios inúteis. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago que o homem ele consegue dirigir, controlar as grandes naus através de um leme. O homem coloca freio na boca dos animais e controla o animal, mas muitos não conseguem refrear a língua. E a língua é um pequeno membro do corpo que incendeia e inflama todo um corpo. Sabe o que é isso? Eu sou vaso de valor, mas não tenho domínio sobre a minha língua. Eu não tenho domínio no que eu vou falar. Eu não penso no que eu vou falar. Porque tem gente que joga a palavra ao vento. Ele é vaso de valor, dizendo ele, mas ele anda falando mal, ele anda perseguindo, maltratando, difamando, sem ao mínimo perceber se aquilo realmente é verdade. Porque a maioria das coisas não é nada daquilo, é apenas uma ideia que ele criou, uma mentira que ele ouviu. E ele está alimentando esta conversa paralela, e trazendo morte, e trazendo discórdia, e trazendo divisão. Mas a Bíblia diz que vaso de valor é diferente. Vaso de valor, mesmo quando sabe de qualquer coisa ruim, em vez de falar ou criticar, ele ora. Ele pede Deus misericórdia pela vida de A e B. Tem muito crente taxado dentro da igreja como crente linguarudo, fofoqueiro, mentiroso. Tem. É por isso que a Bíblia nessa noite está dizendo que uns são para honra, mas outros para desonra. E se não entendermos que evitar falar demais, vamos continuar sofrendo. E a Bíblia diz em Tiago 1,19: prontos a ouvir e tardios ao falar. E tem inúmeras versículos bíblicos, como Provérbio 10,19, Provérbio 15,28, que vai falar sobre o controlar a língua. Esse é o pequeno membro que está no corpo, que contamina toda e inflama muitas pessoas. O vaso de honra nas mãos de Deus sabe falar menos e ouvir mais.
Todo vaso de honra. Primeiro, você não encontra vaso de honra em qualquer lugar. Quando você vê uma pessoa que diz que é muito usado por Deus, em todo lugar que você vai, ele está lá, alguma coisa está errada. Porque homem de Deus, mulher de Deus são reservados. Talvez você vai sentir até saudade porque você vê ele no culto e não vê ele em qualquer lugar por aí não. Quando você vê alguma coisa séria, alguma coisa que realmente deve ser feita, está sendo feita, você não vai ver ele por aí jogando conversa ao vento, porque ele é um vaso de valor. Ele é alguém diferenciado, ele é alguém que tem o temor de Deus. Alguém disse que o homem comum fala. Alguém disse que o homem comum fala e o tolo discute. O homem comum fala, o tolo discute, mas o sábio escuta. Sede tardio no falar, prontos a ouvir. Escuta mais, absorva mais. E você até mesmo não tendo nenhuma formação, até você mesmo não sendo uma pessoa eloquente, uma pessoa que, vamos dizer, um poliglota, você vai se passar por sábio, porque você ouve e fala pouco. Tem gente, irmão, que ele chega, ele conta a história da vida, da sogra, da mulher, acaba com tudo, conta para todo mundo. E acha que aquilo está lindo, está arrebentando. Uma certa feita, um irmão, cheguei perto de um irmão, ele disse assim: rapaz, quem é esse homem? Eu falei: nunca vi não. Depois ele contou a vida dele todinha para mim aqui agora, sem eu perguntar nada. Eu nem perguntei quem era ele, ele me contou toda a sua vida. Sabe o que é isso? Homem comum, homem sem sabedoria, mas o homem de Deus, ele escuta, ele observa, e ele ora quando precisa orar. Quantos problemas não causamos por falar demais, hein? Quantas pessoas já sofreram males por causa de muitas palavras. O pior, muitos males são causados pelo falatório inútil, coisa sem valor. E sabe o que é pior de tudo, irmão? Porque o fofoqueiro, ele nunca está presente. Porque ele faz toda a quizumba, como dizem por aí, e quando a coisa rocha, que a pessoa pergunta um para o outro: não sei, quem falou não sei, e quem é que está falando a verdade, não sei. O que adiantou falatórios inúteis? E isso vai acontecendo nos dias de hoje, não tem sido brincadeira. E Satanás, por não terem pessoa com estratégias, pessoas que vai cortar esse mal pela raiz, o Satanás está destruindo vidas dentro da igreja, enquanto muitos estão participando da mesma situação. E nós, como igreja, se algo está errado, nós precisamos repreender. Nós precisamos dar um bom conselho. Porque o Pai que nós servimos, Ele nos corrige. Quanta separação já aconteceram por causa de falatórios? Quantas famílias se separaram por causa de fofoca? A inimizade de muitas pessoas por causa da fofoca. A perda de bons empregos, pessoas que estavam bem empregadas, mas por causa da fofoca e da mentira, perderam o emprego que tinha. Então isso são causas que trazem dores. Quer ser um vaso de honra nas mãos de Deus? Então fale menos e ouça mais. Fale menos e ouça mais. Um certo irmão destruiu muitas vidas. Muitas vidas ele destruiu porque ele era alguém que gostava de ver situações se complicar. Mas um dia ele se arrependeu e chegou para o sacerdote da igreja e disse: eu quero me redimir. Eu quero
deixar tudo que eu fiz. E o sacerdote, o pastor, olhou para ele e disse: o que tu fez, irmão? O que aconteceu? Eu destruí muitos lares, muitas famílias, muitas pessoas, porque eu inventava mentira, fazia fofoca com o nome de tanta gente. E o sacerdote, antes de orar para ele, subiu na galeria, para um quintal grande de um jardim que havia na igreja. Pegou um travesseiro de pena e sacudiu e disse: fica lá no jardim, quando eu sacudir esse travesseiro, pega todas as plumas, todas as penas. E ele assim fez, balançou o travesseiro e todo o jardim começou a ser povoado por todas aquelas penas. E ele corria de um lado, pegava, e quando ele ia pegar, o vento vinha, soprava, levava outra, e lutou a tarde inteira buscando fazer e trazer todas de volta. Depois chegou cansado para o sacerdote e disse o sacerdote para ele: e aí, conseguiu pegar todas aquelas penas? Ele disse: algumas, mas quase todas eu não consegui. E o sacerdote disse: assim são as vidas que você destruiu. Mesmo você se consertando hoje, muitas pessoas nunca mais voltarão ou serão resgatadas novamente. Cuidado com a língua, cuidado. Eu sou vaso, mas que tipo de vaso que eu sou? De honra ou de desonra? Porque o Deus que nós servimos não é um Deus de confusão. Numa fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Ou é ou não é, ou serve ou não serve, ou vai ser crente ou não vai ser, ou vai servir a Deus ou vai estar trabalhando para Satanás, o diabo. E muitos estão se deixando levar por essas coisas. Estão matando sonhos, estão destruindo os ideais de muitas pessoas que sonham em vencer. Mas por causa de uma palavra, pessoas caíram na sarjeta. Por causa de uma palavra, pessoas ficaram sem esperança. E a Bíblia diz que aquele que semeia vento vai colher tempestade. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Procure fazer o que é bom. Ainda que não gostem de você, ainda que persigam você, ainda que olhem para você e te desprezem, quando tiveres a oportunidade, faça o que é bom. Porque se o teu inimigo chegar até te pedir um copo de água, dá para ele. Porque tu amontoarás brasa viva sobre a cabeça dele. Sabe o que é isso? É crente que tem Bíblia, tem palavra. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Talvez te humilharam hoje, talvez te colocaram para baixo, talvez não deram credibilidade, mas amanhã a mesma boca que te amaldiçoou, você vai levantar a mão e bendizer e dizer: eu abençoo ele e ela. E sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa vai dizer assim: tanto mal eu fiz para essa pessoa, e no meu momento difícil foi ela que me ajudou. Que vergonha, Deus. É assim que o crente faz. Crente não paga mal por mal, mas paga o mal com bem. Não deixe ser vencido pelas trevas, mas vencei a treva com a luz. Saldo. Você é sal, você é luz. O sal, ele serve para trazer sabor. Ser sal não é fácil, porque se o sal passa da quantia, ele salga. Se não põe nada, ele fica insonso, a comida ou o sabor. Mas ele tem que ser na medida certa. É por isso que o crente tem que ter equilíbrio. O crente tem que saber até onde que ele pode ir, senão ele se torna muito chato. O crente se torna muito chato. Então, tenha equilíbrio. Eu digo para a igreja, digo para todos nós que estamos aqui, você que está nos assistindo em casa. Eu ouvi essa frase e não esqueço. As frases que são boas eu não esqueço, porque elas me edificam e vai edificar pessoas.
E a frase é o seguinte: devemos falar mais de Deus, menos de nós e nada de ninguém. Fale mais de Deus, fale de Deus, fala da grandeza de Deus, fala menos de você, porque tem crente que parece que quer ser maior do que Deus. É eu que faço do meu jeito, é assim que eu resolvo. Irmão, nós não somos nada. Agora, falar dos outros, nada. Se a pessoa quer conversar, uma coisa, e se é um assunto que vai trazer uma edificação para um conserto, claro que tem que conversar. Mas tem gente que não tem o que fazer e fica falando da vida das pessoas. E uma coisa eu aprendi, irmão Luiz, que as pessoas falam das nossas vidas, da vida de muitos que estão aqui, daqueles que nos assistem. Sabe por que ele fala de você? É porque ninguém quer ouvir sobre a vida dele. Aí a sua vida traz interesse para muita gente. É por isso que falam mal de mim, de você. É porque ninguém quer ouvir dele, ele tem que falar de alguém. Então, em nome de Jesus, cuidado com aquilo que você fala. Vigia, coloca um guarda na boca. É o segundo princípio para que nós possamos ser considerados como vaso de honra. Terceiro princípio: para ser vaso de honra, preciso apartar de toda injustiça. Agora veja bem, em 2 Timóteo 2,19, a parte B vai dizer: qualquer que professe o nome de Cristo, aparte da iniquidade. Qualquer pessoa que se diz ser um cristão, deve, por obrigação, se apartar da iniquidade. Se nós olharmos a Bíblia em terceira carta, epístola de João 1:5, a Bíblia vai falar que nós devemos proceder fielmente em tudo e com todos. Nós devemos entender que princípio da justiça é algo que é um dos atributos do nosso Deus. Porque o nosso Deus é o Deus da justiça. Tem uma justiça aí na terra que eles dizem que a justiça é cega. Mas a justiça de Deus, ela não é cega. Porque o Deus que nós servimos, Ele vai permanecer sempre justo, sempre fiel. Se eu me corromper, Ele permanece fiel. Se eu me desviar, Ele continua sendo Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, nós devemos proceder fielmente em tudo. Não está dizendo em algumas coisas. Veja se vale a pena. Quando lhe oferecerem alguma coisa, analisa primeiro para ver se aquilo vai compensar ou não. Se for somente para encher o nosso bel prazer, para nos massagear o nosso ego, isso não serve. Porque nós temos que pesar na balança da justiça de Deus. E se Deus disser não faça, não faça. Ainda que pareça uma coisa simples, não faça. E às vezes um dia indo para a roça, uma lavoura bem grande de milho. Aí alguém disse assim: vamos pegar milho para fazer para a mãe. Eu falei: isso não é nosso, vamos embora. Mas ninguém vai ver. Deus está vendo. Justiça em tudo. Aí alguém disse: não, mas por quê? Porque Deus tudo vê. Não pode, isso não é cabível para nós que somos cristãos. Aí eu falei assim: já imaginou? Pensa comigo agora. Aí estou aqui quebrando milho dentro da roça. Aí quando pensa que não chega o gerente da fazenda, aí todo mundo tem celular, né? Aí filma, coloca nas redes sociais: pastor
ladrão, roubando milho na roça do irmão. Misericórdia. Aí olha lá o pastor Roberto pegando. Então assim, se você quer alguma coisa, pede ou compre. Se você não tem dinheiro, pode pedir. Porque que cara nós vamos ficar se pegarmos nós diante de uma situação injusta? E não é nessa conversa, fulano não viu, mas Deus está vendo. E Martinho Lutero, em uma das suas teses, ele disse: ninguém deva lutar contra a sua própria consciência. Eu brincando com a irmã Fátima, né? O irmão chegou, novo convertido na igreja, cheio de fé. Aí um dia ele está na sua casa, uma luta difícil, e ele falou: meu Deus, eu não suporto, eu tenho que arrumar pelo menos o dinheiro do leite. Aí ele olhou no vizinho e viu uma cisterna. Tinha um bolo de corda muito grande, ele falou: essa corda mesmo. Tirou a corda da cisterna do vizinho e vendeu a corda. Só que ele vendeu aquela corda e comprou, mas ficou o peso na consciência dele, e ele ficou pensando: e agora aquela corda? E aquilo martelou na cabeça dele. Ele foi para o culto, e quando ele sentou no banco da igreja e pensando, e a palavra sendo direto ao coração dele, e ele cochilou naquele momento, e o pregador pregou, e ele pensando na corda: eu não podia ter feito, eu peguei a corda, e aquele moço vai precisar da corda, os filhos dele nem banho tomou por causa da corda. Aí de repente alguém, o culto termina, ele está tão com a consciência pesada que alguém balança ele e diz: irmão, acorda. Ele diz: foi eu mesmo que peguei a corda, vou confessar, foi eu que peguei a corda mesmo, foi assim, assim, me perdoa pela... Não, irmão, estou falando para você acordar, que você está dormindo no banco da igreja. Ninguém deva lutar contra a sua própria consciência. Não é ruim quando você engana uma pessoa e você fica ali a noite toda pensando: por que eu fiz isso? Quando você fere alguém, você age com injustiça com alguém, e você quer se aparecer, e de repente aquilo vem como a melhor coisa que tem, é dizer o que o salmista diz no capítulo 4, no versículo 8 do Salmo: deito e logo me pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar com segurança. Coisa gostosa é o crente deitar e roncar, irmão. Crente tranquilo, crente que tem a paz no seu interior, na sua alma, tem a palavra de Deus. Crente atribulado, crente que vive perturbado, não dorme de noite, tem insônia, tem problema, está precisando organizar alguma coisa que está desorganizada, está precisando fazer o que não está fazendo. E nós vivemos um tempo hoje daquele crente cara de pau. É crente que não tem, é o cara lavado que eles falam. Esse cara não se toca não, essa pessoa não se toca não. Porque parece que não, ele faz, ele fere, ele machuca e depois dá uma de santinho. Ele maltrata, depois chega com a cara lavada, mentindo, perdoa. Nem é de coração, é mentira, fingimento. E aí quando Jesus começa a tratar esse tipo de gente, aí vai gritar os ais: misericórdia, me ajuda. Mas não é brincadeira. A gente ri aqui nessa noite, a gente está alegre com Jesus, mas essa é uma realidade. Essa é a grande verdade. Então a justiça é um dos atributos de Deus, porque Deus é a justiça, Deus é justo. Dele emana toda justiça. Como os filhos de Deus também devemos buscar pessoas justas, íntegras, honestas e leais. Que comunhão há entre as trevas e a luz? Nenhuma. E para que você quer andar com pessoas? Porque se você não ganhar ela para Jesus, pessoas que não são justas. Então procure andar com pessoas que vai pensar como você pensa. Aqui não estamos falando questão de pregar, de ganhar alma, estamos falando de companhia. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Tem ditado que vai dizendo: diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és.
O cara só anda na bocada, o cara só anda com quem não presta. Vai ser o quê, irmão? Quem anda com porcos é porco. Quem anda com porcos vai se sujar na lama. Então, em nome de Jesus, observe quem são as companhias que você tem trazido para você. Veja se essa pessoa é uma pessoa íntegra. Não ande com ladrão. Não ande com pessoas infiéis, pessoas que dizem, carrega a Bíblia, mas faz tudo errado, e ainda incentiva dizendo, faz aí, vai nessa, não tem problema não, isso é coisa do passado, a modalidade hoje é essa, tudo funciona desse jeito. Ei, vira para ele e diz, eu sou crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, sai para lá, Satanás. Conversa sutil, conversas lisonjas. Então nós devemos tomar cuidado, pessoas íntegras, pessoas honestas. Coisa boa é estar com gente honesta. Sabe por que nós sofremos muito? É porque a gente não vigia e anda com pessoa desonesta. A gente coloca dentro da nossa casa, para sentar na nossa mesa, pessoas injustas e desonestas, infiéis. Pessoas, meus amados irmãos, que são desleais. Pessoas que nunca e jamais reconhecerão o que você fez por ela. Não pense porque ele é desleal desde o começo. Ele é profano desde o começo. Esta pessoa, ele é uma pessoa injusta desde o início. E não é de uma hora para outra que ele vai mudar. Porque são homens que tiveram pelo tempo, pastor Jefferson, a mente cauterizada. Pessoas que estão com a mente cauterizada, dizendo que as trevas é luz e que o certo é errado, e estão batendo o martelo. Sabe de uma que eu vou falar aqui nessa noite, senti agora de falar. Tem muito crente falando que vai votar no PT por causa de benefícios que tinha no passado. Que tipo de justiça é essa que nós pregamos? E eu vi um pastor pregando em cima do altar, e eu aprovei que crente que vota no Lula não pode nem tomar a Santa Ceia do Senhor, porque o camarada que é a favor do aborto, que traz tudo aquilo como se fosse coisas normais, comuns, isso é coisa de trevas, são coisas erradas. E se nós compactuar por causa de um prato de comida, nós não vamos agir segundo a justiça de Deus, mas vamos agir segundo a nossa vontade. Quanto vale a tua salvação? Ela vale o que? Um carro, vale uma casa, uma moradia. A tua salvação não tem preço, e nós precisamos continuar glorificando o nome de Jesus e dizendo, aconteça o que acontecer, eu vou fazer o que é certo e acabou. Mas cada um é livre e faz o que quer. Eu deixo aqui a minha opinião sobre esse assunto. Eu quero que você entenda que Romanos 1,18 diz que a ira de Deus está sobre quem pratica a injustiça. A ira de Deus, a mão de Deus está sobre quem pratica a injustiça. Aquele que trapaceia não tem a bênção e nem é vaso de honra. Aquele que engana não é vaso de honra. Aquele que sonega não é vaso de honra. Aquele que rouba não é vaso de honra. Mas que mente é essa? Achar que isso é coisa boa, achar que o errado é certo. Pecado não é o que eu digo que é pecado. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Entenda isso, por favor. Pelo amor de Deus, entenda. Não adianta mudar o rótulo, não adianta mudar a embalagem, ainda continua sendo pecado. Não adianta dizer que arroz é feijão, mudar o rótulo, porque vai continuar sendo arroz ou feijão. E pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, e encerrou. Então, em nome de Jesus, tome cuidado.
Haja com justiça. Por isso não edifique a sua casa roubando. Eu estou me dando bem, adquirindo de forma errada. O que adianta andar no Camaro roubando os outros? O que adianta andar Lamborghini, sei lá, carros Ferraris, carros importados, ter os melhores lugares, frequentar os melhores, os restaurantes mais caros, estar nas belas cidades do Brasil e do mundo inteiro, quando tudo aquilo que está sendo feito à custa de roubo, mentira, engano, suborno? Não tem problema, não tem problema não. Eu posso ser um trapaceiro, eu vou trapacear. Não edifique a sua casa roubando ninguém, subornando. Não suborne ninguém, trapaceando, não seja. E não faça isso. Ou enganando, ou corrompendo. Jeremias 22:13. Vai dizer: viva honestamente. Viva honestamente. Porque tudo que nós plantamos, nós iremos colher. E uma vez uma mulher chegou para o pastor e falou: pastor, eu estou sofrendo demais. Terminou o culto e o pastor: o que foi, mulher? E ela não saía dali. Pastor, eu preciso de uma oração. Mas o que está acontecendo? Estou sofrendo demais. O que? Conta aí um pouco da sua história. É minha filha, ela sai de madrugada, só chega no outro dia, sai às meia-noite, só chega no outro dia. Eu não aguento mais, estou sofrendo demais. E é uma festa atrás da outra, é bebedeira, está envolvido com tudo aquilo que não presta. E o pastor fala assim: tudo bem, tu contou a história de alguns da sua família, mas me conta a sua história, como é que era o seu passado? Ela disse: dei muito trabalho para minha mãe e para o meu pai, saía de madrugada, fazia meu pai chorar, minha mãe ficava na porta me esperando, e eu passava 2, 3 dias na rua, ela achava que eu até tinha morrido. Então o pastor olhou para ela e disse: irmã, tu não está sofrendo, só está pagando o que você fez. Porque não engane, a Bíblia diz em Gálatas 6:7, não erreis, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. É nós que escolhemos o que nós estamos plantando. Se planta a corrupção, vai colher. Se planta na carne, colhe na carne. Mas se planta no Espírito, vai colher vida, vai colher abundância, vai colher tranquilidade, paz no seu interior. Não adianta você trocar a sua bênção, a sua salvação por qualquer coisa. Ei, se você fizer isso aí, eu tenho uma porta. Ei, não vai nessa não. O Deus que você serve é um Deus de justiça. Vou contar uma experiência aqui para os irmãos. Eu cheguei numa terra aqui, no Cocal, numa chácara, e lá é um assentamento. Nunca pensei que eu fosse para um assentamento. E quando eu cheguei lá, muita gente olhava e dizia assim: ei, o senhor não tem como ficar aqui não. Por quê? Porque quem entrou aqui depois de 2015, antes de 2015 fica. Quem entrou depois, eu entrei já em 2000 e algumas coisas, muito mais de 2015. E eu disse: e agora, Jesus? Eu estou aqui e eu vou orar. E comecei a orar. Conversei com a minha esposa e disse: olha, a situação é essa, mas uma coisa eu aprendi na vida: negócio fechado é negócio fechado. Homem de Deus tem palavra. E eu falei assim: se Deus me trouxe para cá, Ele vai me honrar nesse lugar. E ali, quando eu cheguei naquele lugar, eu fiquei ali por alguns meses. Passou 1 ano, 2 anos, já vai para uns 3 anos. E Deus me orientando. Nas reuniões que tinha naquele lugar, debaixo de uma árvore, eu observando as conversas.
E eu falei, Deus, o que eu faço para que eu possa ser assentado aqui? E um dia eu estava aqui na cidade e alguém disse, vem aqui que eu preciso embarcar um gado aqui. E como você tem um embarcador de gado, eu preciso usar. Tem como você fazer isso por mim? Eu falei, pode vir, eu vou aí. E quando eu cheguei lá, o gado do homem rebentou o curral. Quebrou tábua, pulou para lá. Eu falei, Jesus, mas que negócio. Eu já tinha arrumado para uns 3. E deixa quebrado e vai embora. Aí quando acabou de quebrar aquelas tábuas do curral, assim, eu olhei assim. Aí ele sempre fala assim, depois eu volto aí para arrumar, mas não volta não. E quando terminou, ele veio para perto de mim. Aí ele falou assim, você já está sentado? Eu falei, não. Ele falou, olha, eu estou aqui. E o documento que o senhor precisa para ser assentado é esse, esse e esse. Eu fiz e já estou assentado. E já me arrumaram até um empréstimo. Eu falei, é mesmo? Eu entendi, Deus falou comigo na boca daquela pessoa. Me dando direção daquilo que eu tinha pedido para ele. E assim eu fiz. Fui lá no INCRA, fiz o papel e eu conto para os irmãos que eu busquei ajuda em quem conhecia pessoa dentro do INCRA e pessoas viraram as costas. Porque é assim que o inimigo quer te entristecer. Pessoas que diziam ser amiga, pessoas que diziam que era do seu lado. E eu falei, não tem problema não, deixa Jesus trabalhar. Fez de conta que nem tinha ouvido. Fui lá, organizei, voltei para lá, numa reunião, alguém disse, você foi no INCRA, você vai ser tirado da terra. Eu falei, eu sirvo um Deus vivo. E o Deus que eu sirvo me colocou nesse lugar. Ele disse, rapaz, você não deveria ter feito isso. É o presidente da associação. Falei, meu irmão, Deus é Deus e acabou. O que eu fiz eu não tenho que esconder de ninguém. Eu não sou bandido. Aí passou o tempo, eu voltei lá de novo, faltou uns documentos, eu levei. E o povo dizendo, esse aí já era. Esse aí não tem jeito para ele. Aí eu peguei, recentemente me ligaram. Seu Roberto, depois de 1 ano e meio, o senhor foi assentado. A sua ficha aqui da sua família passou tranquilamente. Agora falta uma coisa, você tem que assinar o CCU. Eu falei, Jesus amado. Aí quando passou, nessa semana retrasada, a mulher ligou e disse, vem assinar o CCU. Fui lá, assinei o CCU, estou assentado e assinei o CCU. Sabe o que é isso? Aí as pessoas começaram a ligar no meu telefone, o que você fez? O que você fez? Eu tenho 12 anos que eu estou aqui, nunca consegui. Tem 8 anos, eu falei, eu sirvo um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso. Aí eu cheguei na reunião lá para fechar esse assunto, para voltar para a palavra. Aí alguém falou, ei, você não acha que tem um pastor aí, não deveria orar para Deus abençoar nossas causas? Eu falei, que benção. Aí eu fui ler, falar da palavra, fazer uma oração e pedir a Deus que abençoe todos aqueles que estão ali. Sabe o que é isso? É a mão de Deus. Você não precisa enganar ninguém. Você não precisa trapacear, você não precisa enganar, porque o Deus que nós servimos é um Deus justo. Ele abre porta onde não existe porta. Deus levantou uma pessoa dentro do INCRA, que eu nunca nem tinha visto ela, fui ver agora. E arrumou tudo para mim por telefone. E falava, o senhor Roberto, manda tudo. Manda isso, manda aquilo, faz em PDF, manda, não precisa nem vir aqui. Sabe o que é isso? Quando eu cheguei lá, ela falou, não precisa passar aqui não. O papel está lá na sala do presidente. Cheguei lá, não teve pergunta nenhuma, só assinamos. Está tudo pronto. Sabe o que é isso? Deus trabalha em prol daqueles que confiam no Senhor. Então, queridos, muitas das vezes a gente quer entrar por caminhos errados, isso não é bom. Não precisa temer quando você está orando e buscando a face do Senhor. Deus conhece o coração de cada um de nós que estamos aqui. Veja bem, nós vamos partir para o encerramento, porque Jeremias, né? Então tudo tem colheita. Bens mal adquiridos, né? Tem gente que adquire tudo na corrupção, grilando terra, tomando o que é dos outros, invadindo o que é dos outros. Deus não está nessas coisas.
Então tudo que Deus tem para nós vai chegar no tempo certo. Quarto e último princípio: fugir de qualquer situação que te estimule ao pecado. Para ser vaso de honra, você tem que fugir de qualquer situação que vai te estimular a pecar. Vamos lá. 2 Timóteo 2:22, foge também das paixões da mocidade. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: toma cuidado, foge das paixões da mocidade. Em 1 Coríntios 6:18, a Bíblia diz assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Relação sexual fora do casamento não agrada a Deus. Fornicação, tem muita gente vivendo uma vida de fornicação, não quer colocar a vida no altar não. Quer viver dentro da igreja, mas quer viver momentos lá fora. Momentos ficam lá fora e dizem que são cristãos, são vasos de honra. Isso é vida. E quando a pessoa peca fornicando, ele peca contra o próprio corpo, ou seja, ele destrói o templo do Espírito Santo, porque se há uma coisa que separa o homem de Deus, isso se chama pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, em nome de Jesus, fuja da aparência do mal. Tem muitos cristãos que não conseguem vencer a pornografia, a prostituição, a sensualidade, porque vive interagindo com esses ambientes, fisicamente ou virtualmente. Tem muita gente que não consegue se libertar da pornografia. Eles vivem e se tornaram viciados, tanto em praticar fisicamente ou virtualmente. Irmão, a tecnologia está aí, mas se não tomarmos cuidado com o nosso celular e com quem nós conversamos, com quem nós compartilhamos, daqui um pouco nós estamos perdidos. Todos vão se afastar de Deus, sabe por quê? O mundo aí fora só oferece aquilo que não presta. O mundo lá fora só oferece aquilo que destrói, aquilo que mata, aquilo que destrói. Então a Bíblia diz o seguinte: se alguém não consegue se conter, case-se. Se alguém não consegue viver uma vida sem a prostituição, então case-se, disse o apóstolo Paulo. Mas se você consegue ser homem ou mulher de Deus, viver na presença de Deus, sem participar dessas coisas, continua também adorando a Deus, porque Deus tem promessas para você. Mas se não consegue, pastor, não consigo, quando eu vejo, já caiu tudo por terra, já foi tudo de água abaixo. Então procure orar a Deus para que Deus prepare uma esposa ou um esposo para você. Mas não viva nessa prática, nessa situação tão complicada. Estamos terminando. No trabalhar espiritual, sabe quando fugir, e tão importante quanto saber quando e como lutar. Somos o corpo de Cristo, e para sermos vaso de honra nas mãos de Deus, precisamos fugir de tudo que estimula ao pecado. Como é que eu vou fazer, pastor, se por onde eu ando o pecado está à porta? Se eu tenho que andar de olho fechado, se eu estou no carro ou se eu estou na rua, eu vejo situações complicadas, mulheres seminuas na rua, e me enviam mensagem, me mostra isso, me mostra aquilo. Irmão, sabe o que a Bíblia diz? Que você não impede um pássaro de sobrevoar sobre a tua cabeça, mas você não deixa ele assentar na sua. Você vê tudo, mas você não permite que aquilo chegue na sua vida, porque você, mesmo sendo carne, você vai dizer: Senhor, repreenda o mal. E só tem um meio de vencer o pecado. Me pergunta qual é? Fuja dele.
Só tem um meio de vencer o pecado: fugindo dele. José fugiu e venceu. Davi buscou e se arrependeu. Não tem negócio de homem forte, não tem negócio de mulher forte. É como 220 volts, se encostar um no outro pega fogo. A carne não se converte. Jesus disse: vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne, essa aí é fraca. Em nome de Jesus, não agrade a carne, não faça o que a carne quer, porque senão tu vai se tornar um crente carnal dentro da igreja. E Deus me orientando, nas reuniões que tinha naquele lugar, debaixo de uma árvore, eu observando as conversas. E eu falei: Deus, o que eu faço para que eu possa ser assentado aqui? E um dia eu estava aqui na cidade e alguém disse: vem aqui que eu preciso embarcar um gado aqui. E como você tem um embarcador de gado, eu preciso usar. Tem como você fazer isso por mim? Eu falei: pode vir, eu vou aí. E quando eu cheguei lá, o gado do homem arrebentou o curral. Quebrou tábua, pulou para lá. Eu falei: Jesus, mas que negócio, eu já tinha arrumado para uns 3. E deixa quebrado e vai embora. Aí quando acabou de quebrar aquelas tábuas do curral, assim, eu olhei assim. Aí ele sempre fala assim: depois eu volto aí para arrumar, mas não volta não. E quando terminou, ele veio para perto de mim. Aí ele falou assim: você já está sentado? Eu falei: não. Ele falou: olha, eu estou aqui, e o documento que o senhor precisa para ser assentado é esse, esse e esse. Eu fiz e já estou assentado, e já me arrumaram até um empréstimo. Eu falei: é mesmo? Eu entendi, Deus falou comigo na boca daquela pessoa, me dando direção daquilo que eu tinha pedido para ele. E assim eu fiz. Fui lá no INCRA, fiz o papel, e eu conto para os irmãos que eu busquei ajuda em quem conhecia pessoa dentro do INCRA, e pessoas viraram as costas. Porque é assim que o inimigo quer te entristecer. Pessoas que diziam ser amiga, pessoas que diziam que era do seu lado. E eu falei: não tem problema não, deixa Jesus trabalhar. Fez de conta que nem tinha ouvido. Fui lá, organizei, voltei para lá, numa reunião, alguém disse: você foi no INCRA? Você vai ser tirado da terra. Eu falei: eu sirvo um Deus vivo. E o Deus que eu sirvo me colocou nesse lugar. Ele disse: rapaz, você não deveria ter feito isso. É o presidente da associação. Falei: meu irmão, Deus é Deus e acabou. O que eu fiz eu não tenho que esconder de ninguém. Eu não sou bandido. Aí passou o tempo, eu voltei lá de novo. Faltou uns documentos, eu levei. E o povo dizendo: esse aí já era. Esse aí não tem jeito para ele. Aí eu peguei, recentemente me ligaram: seu Roberto, depois de 1 ano e meio, o senhor foi assentado. A sua ficha aqui da sua família passou tranquilamente. Agora falta uma coisa: você tem que assinar o CCU. Eu falei: Jesus amado. Aí quando passou, nessa semana retrasada, a mulher ligou e disse: vem assinar o CCU. Fui lá, assinei o CCU, estou assentado e assinei o CCU. Sabe o que é isso? Aí as pessoas começaram a ligar no meu telefone: o que você fez? O que você fez? Eu tenho 12 anos que eu estou aqui, nunca consegui. Tem 8 anos, eu falei: eu sirvo um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso. Aí eu cheguei na reunião lá para fechar esse assunto, para voltar para a palavra. Aí alguém falou: ei, você não acha que tem um pastor aí, não deveria orar para Deus abençoar nossas causas? Eu falei: ah, que benção. Aí eu fui ler, falar da palavra, fazer uma oração e pedir a Deus que abençoe todos aqueles que estão ali. Sabe o que é isso? É a mão de Deus. Você não precisa enganar ninguém. Você não precisa trapacear, você não precisa enganar, porque o Deus que nós servimos é um Deus justo. Ele abre porta onde não existe porta. Deus levantou uma pessoa dentro do INCRA, que eu nunca nem tinha visto ela, fui ver agora.
e arrumou tudo para mim por telefone, e falava para o senhor Roberto, manda tudo, manda isso, manda aquilo, faz em PDF, manda, não precisa nem vir aqui. Sabe o que é isso? Quando eu cheguei lá, falou, não precisa passar aqui não, o papel está lá na sala do presidente. Cheguei lá, não teve pergunta nenhuma, só assinamos, está tudo pronto. Sabe o que é isso? Deus trabalha em prol daqueles que confiam no Senhor. Então, queridos, muitas das vezes a gente quer entrar por caminhos errados, isso não é bom. Não precisa temer quando você está orando e buscando a face do Senhor. Deus conhece o coração de cada um de nós que estamos aqui. Veja bem, nós vamos partir para o encerramento, porque Jeremias, né? Então tudo tem colheita. Bens mal adquiridos, né? Tem gente que adquire tudo na corrupção, grilando terra, tomando o que é dos outros, invadindo o que é dos outros. Deus não está nessas coisas. Então tudo que Deus tem para nós vai chegar no tempo certo. Quarto e último princípio: fugir de qualquer situação que te estimule ao pecado. Para ser vaso de honra, você tem que fugir de qualquer situação que vai te estimular a pecar. Vamos lá. 2 Timóteo 2:22, foge também das paixões da mocidade. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: toma cuidado, foge das paixões da mocidade. Em 1 Coríntios 6:18, a Bíblia diz assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Relação sexual fora do casamento não agrada a Deus. Fornicação, tem muita gente vivendo uma vida de fornicação, não quer colocar a vida no altar não. Quer viver dentro da igreja, mas quer viver momentos lá fora. Momentos ficam lá fora e dizem que são cristãos, são vasos de honra. Isso é vida. E quando a pessoa peca fornicando, ele peca contra o próprio corpo, ou seja, ele destrói o templo do Espírito Santo, porque se há uma coisa que separa o homem de Deus, isso se chama pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, em nome de Jesus, fuja da aparência do mal. Tem muitos cristãos que não conseguem vencer a pornografia, a prostituição, a sensualidade, porque vive interagindo com esses ambientes, fisicamente ou virtualmente. Tem muita gente que não consegue se libertar da pornografia. Eles vivem, se tornaram viciados, tanto em praticar fisicamente ou virtualmente. Irmão, a tecnologia está aí, mas se não tomarmos cuidado com o nosso celular e com quem nós conversamos, com quem nós compartilhamos, daqui um pouco nós estamos perdidos. Todos vão se afastar de Deus, sabe por quê? O mundo aí fora só oferece aquilo que não presta. O mundo lá fora só oferece aquilo que destrói, aquilo que mata, aquilo que destrói. Então a Bíblia diz o seguinte: se alguém não consegue se conter, case-se. Se alguém não consegue viver uma vida sem a prostituição, então case-se, disse o apóstolo Paulo. Mas se você consegue ser homem ou mulher de Deus, viver na presença de Deus, sem participar dessas coisas, continua também adorando a Deus, porque Deus tem promessas para você. Mas se não consegue, pastor, não consigo, quando eu vejo, já caiu tudo por terra, já foi tudo de água abaixo. Então procure orar a Deus para que Deus prepare uma esposa ou um esposo para você. Mas não viva nessa prática, nessa situação tão complicada. Estamos terminando. No trabalhar espiritual, sabe quando fugir, e tão importante quanto saber quando e como lutar. Somos o corpo de Cristo, e para sermos vaso de honra nas mãos de Deus, precisamos fugir de tudo que estimula ao pecado. Como é que eu vou fazer, pastor, se
Por onde eu ando, o pecado está à porta. Se eu tenho que andar de olho fechado, se eu estou no carro ou se eu estou na rua, eu vejo situações complicadas, mulheres seminuas na rua. E me enviam mensagem, me mostra isso, me mostra aquilo. Irmão, sabe o que a Bíblia diz? Que você não impede um pássaro de sobrevoar sobre a tua cabeça, mas você não deixa ele assentar na sua. Você vê tudo, mas você não permite que aquilo chegue na sua vida, porque você, mesmo sendo carne, você vai dizer: Senhor, repreenda o mal. E só tem um meio de vencer o pecado. Me pergunta qual é? Fuja dele. Só tem um meio de vencer o pecado: fugindo dele. José fugiu e venceu. Davi buscou e se arrependeu. Não tem negócio de homem forte, não tem negócio de mulher forte. É como 220 volts, se encostar um no outro pega fogo. A carne não se converte. Jesus disse: vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne, essa aí é fraca. Em nome de Jesus, não agrade a carne, não faça o que a carne quer, porque senão tu vai se tornar um crente carnal dentro da igreja. Lidar com ele, porque ele não compreende nem entende as coisas do espírito. Deus está usando, ele diz: está fazendo barulho. Deus está usando, está falando, ele diz: isso aí eu não gosto, disso aí eu não gostei, eu não vou voltar mais. Esse é o crente carnal, mas o crente espiritual sabe discernir bem todas as coisas. Ainda que seja um analfabeto que vai abrir a boca, ele diz: Deus falou comigo nessa palavra. Eu não gostei desse, esse grita demais, esse pastor Roberto. É verdade. Mas em nome de Jesus, não se deixe ser vencido pelas trevas. Cuidado, cuidado, fuja de qualquer situação que vai te levar ao pecado. Nos alcoólicos anônimos, quando alguém bebe, a primeira coisa que eles recomendam para aquela pessoa é evitar a primeira dose. Se ele beber uma dose, ele não para mais. E tem crente assim, que ele viciou tanto que ele tem que fugir, não tem outra saída, não é? Vai ser chamado de molão, de crentão, santão. Não vou falar outras palavras aqui porque não cabe, mas vai falar muitas coisas, vai falar o que eles pensam e querem, mas não importa, continue fugindo, porque no dia de Deus, Deus vai te agraciar com a vitória. Conclusão para encerrar. Lemos em 2 Timóteo 2:21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, desses erros, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Se santificar, Deus vai te usar. Entendo o que Deus está falando para concluir aqui. Se você se apartar de tudo aquilo que te leva a fracassar, Deus vai te usar. Que possamos estar dispostos a mudar, abandonar os erros e os pecados, buscando sempre ajuda no Espírito Santo de Deus. Deus quer que você seja um vaso de honra em suas mãos. Deus é o maior interessado de fazer do pastor Roberto um vaso de honra na mão dele, o presbítero Juliano, os pastores que estão aqui, você que está nos assistindo. Deus quer fazer de você um vaso de honra nas mãos dele. Como é que eu vou fazer? Fugindo do mal, fazendo o que é certo, controlando a língua. Fica de pé, igreja do Senhor. Que esta palavra possa alcançar corações.
Que esta palavra simples aqui possa alcançar o íntimo de corações de pessoas que foram desiludidas, pessoas que por causa de não manejar bem a palavra de Deus estão caindo, estão perecendo, mas Deus vai erguer essas pessoas de novo através da palavra que foi pregada aqui nesta noite. Há pessoas que caíram por causa que alguém falou demais. Deus vai fazer com que essas pessoas mudem a sua vida e pare de conversar o que não deve ser conversado. Em vez de falar de alguém, ore ao Senhor. Em vez de criticar alguém, ore a Deus por ele. Em vez de apontar para o seu irmão, comece a dobrar o joelho e dizer: Jesus abençoe e dá força para que essa irmã vença, para que esse pastor vença, para que essa igreja venha frutificar a cada dia. Nós precisamos ser vasos de honra. Eu quero perguntar mais uma vez aqui em casa, e se você é vaso de honra, levanta a tua mão, dá um glória e diga: eu sou vaso de honra. Ele é o Senhor que fez promessa e vai cumprir na vida de quem crê, de quem confia, de quem não abre mão da fé. Sabe o que acontece? Às vezes o negócio está apertado, às vezes a luta está tão grande, está tão intensa, e você não desiste da fé, você continua dizendo: eu não vou desistir, porque Deus falou que vai fazer, Deus falou que essa porta um dia vai se abrir. Pode demorar, mas a verdade vai prevalecer na tua vida, e quando ela chegar, tu vai cantar o hino da vitória. Levante as mãos e fale com Deus agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, nesta noite estamos aqui diante do Senhor e clamamos a Ti agora. Senhor, Tu conhece a vida de cada um dos vasos que estão aqui ou estão em casa. Ei, você não foi chamado para parar, você não foi chamado para desistir, você não foi chamado para retroceder, você não foi chamado. Não adianta olhar para o Egito e pensar que lá tem alguma coisa para você. Se você insistir e voltar para o Egito, você vai se arrepender. Sabe de uma coisa? Eu vou mesmo para o mundo. Não faça isso. Eu mesmo agora vou largar esse negócio de ser crente. Não faça isso. Fica firme. Ei, não olhe para Sodomas e Gomorra. Olhe para frente. Não deixe a cruz. Não deixe a tua cruz. Deus está contando com você. Mas a luta é tão grande, as tentações são tantas, mas Ele venceu, e nós também vamos vencer, porque Ele já venceu. Jesus vai abrir essa porta que está fechada, mas Deus está dizendo: coloca-se na posição de vaso, coloca-se na posição de vaso, coloca na posição de vaso e eu vou te usar, mulher. Coloca na posição de vaso e eu vou te usar, pastor. Eu vou te usar, obreiro da minha casa. Não troque a minha glória por nada.